Sejam bem-vindos ao blog Nau dos Loucos. Eu sou o professor Luiz Cláudio e hoje vou explicar para vocês qual é a estética de David Hume. Se vocês são novos aqui, se inscrevam no nosso canal e deixem o seu like. Vamos lá? Assim como Hume refinou, aprofundou a noção empirista de Locke, ele também o fez no campo da estética. Hume percebeu que a forma como adquirimos o gosto estético passa por dois estágios. Primeiro, o estágio perceptivo. É o momento em que percebemos as qualidades, características do objeto artístico. É quando sentimos ele com os nossos sentidos. Fazendo uma relação com a forma como produzimos conhecimento, podemos associar esse momento à impressão da obra de arte, ou seja, aquilo que de fato estamos sentindo dela, aparência, textura, odor, sabor, som, etc. Segundo, o estágio afetivo. É o momento em que as qualidades percebidas geram prazer ou desprazer em nós. É quando sentimos com os nossos sentimentos. Fazendo uma relação com a forma como produzimos conhecimento, podemos associar esse momento à ideia da obra de arte, ou seja, aquilo que interpretamos dela, se ela nos fez bem, nos fez mal, causou alegria ou tristeza, nos trouxe uma boa sensação ou nos causou desconforto. Como cumprimos dois estágios para apreciar uma obra de arte, Hume concluiu que existem duas categorias para julgar a beleza de uma obra artística. Primeira, que é o julgamento puramente afetivo. Esse tipo de julgamento é totalmente subjetivo, tal como propôs Locke. Nesse caso, todas as pessoas percebem pelos sentidos as mesmas características do objeto artístico, mas podem interpretar em seus sentimentos de forma diferente. Uns gostam e outros não gostam. Aqui vale o exemplo da música. Uma pessoa pode escutar uma bossa nova e gostar, e outra pessoa pode achar chato. Uma pessoa pode escutar sertanejo e gostar, e a outra pessoa achar chato. B. Julgamento perceptivo. Esse tipo de julgamento ainda é subjetivo, mas possui algo de universal. Explico. Nesse caso, todas as pessoas percebem pelos sentidos as mesmas características do objeto artístico. E todas, ou a grande maioria, percebe que algo está errado. Alguma característica não está em acordo com a percepção normal daquela característica. Exemplo, quando você escuta alguém cantando e essa pessoa é desafinada, mesmo que você goste da música ou do estilo musical, você achará ruim. Aqui não é questão de agradar ou desagradar ao sentimento, mas uma questão de agradar ou desagradar os próprios sentidos. No exemplo, você não aguenta ouvir alguém desafinando a sua música preferida. Podemos dizer que o julgamento perceptivo ainda é subjetivo, porque ainda é uma questão de agradar ou desagradar o sujeito, ou seja, o foco é o sujeito e não o objeto. Contudo, possui um traço de universalidade, porque o funcionamento dos nossos sentidos é, em sua maior parte, igual. A maioria das pessoas vê as mesmas cores, sentem os mesmos gostos, ouvem os mesmos sons, etc. Logo, existe uma certa unanimidade ao dizer se algo é belo ou feio. Nesse sentido, podemos dizer que existe um gosto superior ao outro. Ou seja, comparando duas obras ditas artísticas, podemos avaliar se uma é mais bonita que a outra, no sentido de que possuem mais ou menos características que agradam aos sentidos ou características que desagradam aos sentidos. Hume observou que algumas obras de arte possuem uma unanimidade estética, ou seja, são admiradas ao longo das épocas e das diferentes culturas. Dessa compreensão, ele concluiu que existem algumas propriedades dos objetos artísticos que são preferidas pela percepção humana, enquanto outras propriedades não são. Ele chama isso de princípios de gosto. No mesmo exemplo da música, existe um tom do canto que agrada universalmente aos ouvidos das pessoas e outros tons aceitáveis por muitos, mas também existem alguns tons inaceitáveis para qualquer pessoa, seja ela especialista ou não no assunto. Contudo, Hume não é ingênuo ao perceber que fatores como opinião pessoal e questões culturais podem influenciar a avaliação estética de uma pessoa. Seria o caso, por exemplo, de querermos avaliar uma escultura rudimentar feita por um índio ou querer que ele avalie o quadro da Mona Lisa. Da mesma forma, também não está certo que alguém que odeia pagode seja jurado de um concurso musical desse gênero. Novamente, vemos aqui a importância do subjetivo sobre o objetivo. Para resolver essa questão, Hume diz
que o mais acertado é que, na busca de um padrão de gosto, as avaliações estéticas sejam feitas por juízes capacitados para tal e em conjunto, para que seja uma avaliação coletiva. E aí, gostaram? Se gostaram, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve se ainda não se inscreveu. Após esse vídeo, vá nos visitar no nosso Instagram, @blognaldosloucos. Tchau!